Deixa eu pôr de outra forma, talvez dê certo. Acho que agora vai ser melhor. Vamos ver se agora vai dar certo. Melhorou? Agora sim. É porque eu estava colocando em modo apresentação e estava saindo aqui. Bom, então a proposta é a gente falar um pouco aí sobre as TICs e a inteligência artificial, que é um braço, né? Não tem como a gente agora não trabalhar, né? Abordar sobre essas questões. E aí, a inteligência artificial na educação, ela oferece oportunidades significativas. E a gente otimiza a gestão escolar, né, prepara os alunos para um futuro cada vez mais tecnológico. Então, ela pode adaptar o conteúdo e o ritmo do aprendizado às necessidades individuais de cada aluno. Oferecer feedback imediato e detalhado e automatizar tarefas administrativas, liberando os educadores para se concentrar mesmo no ensino, né, e na interação com os alunos. Ficou legal a minha fala? Vocês acharam? Assim, parece que foi eu que estou falando isso, assim? Achei meio automático, mas eu achei um pouquinho automático. Não consegui enganar? Você conseguiu, porque essa muito prosódia é bem, boa. mas teve um pedacinho no final que eu falei, parece que ela tá lendo alguma coisa. Eu enganada, meu óculos atrapalhando. Olha que interessante, né? Não foi eu que escrevi nada disso, né? Eu joguei lá e ela montou esse texto maravilhoso. Pensa, eu tô aqui à distância. Se eu tivesse lido isso antes, porque falei, eu jogo lá, né? Eu vou ler. Eu tinha trabalhado, igual jornalista, eu tinha enganado vocês possivelmente. Vocês falam, nossa, como ela é inteligente, né? Sabe tudo isso. Mas olha só, não é assim, para mim que você tinha escrito. Que você só deu uma olhadinha, tipo assim, vou dar uma lidinha nesse pedaço, entendeu? Para comprar. Eu não escrevi nenhuma vírgula, para você ter ideia. Eu joguei agora, que eu já pensei nisso, vou jogar na hora pra gente ver o que sai. E aí vou falar. E é interessante, né? Porque você achou. Não, tá achando que você achou que eu tinha procurado. Não sei uma letra desse negócio aqui. Eu apenas joguei aqui. E aí, isso é para a gente pensar um pouco aonde está chegando a educação, né? Olha que interessante, né? Os alunos vão viver isso dentro da sala, né? Então, você vê uma professora falando aqui, você pensa, ela está lendo, mas ela escreveu, né? Foi isso que a Patrícia pensou. Não escrevi, não sabia uma vírgula do que estava aqui. Só tentei dar uma entonação, assim, para que estava aqui. Então, isso para a gente começar a pensar aqui nessa discussão, como que a IA está aí, né? A gente vivencia isso. Então, não é só na escrita, na fala também. Aqui eu estou apresentando, você não sabe de fato o que essa professora criou. Ela que escreveu esse texto, ela só está dando uma lidinha para não esquecer. Não, eu não sabia nenhuma vírgula disso, eu só joguei simplesmente a importância da IA na educação. Joguei lá e a IA criou esse texto, criou todo um texto, só li um parágrafo aqui para a gente poder já dar um start nessa educação, nessa discussão. O que é importante a gente pensar sobre isso, né? Que nós temos aí as TICs, né, outras abordagens, que elas cada vez estão aí nas salas de aula, mas nós temos várias questões para que elas façam parte, né, do nosso ensino, né? E nós, muitas das vezes, deixa eu pular aqui muitas das vezes a gente tem uma discussão muito importante que é a seguinte: é a tecnologia ou metodologia que vai contribuir com esse processo de ensino-aprendizagem? Então, são coisas que a gente tem que dar uma refletida, porque como que isso influencia, né, no nosso processo? E aí, a gente tem que trabalhar e discutir um pouco que não é simplesmente a tecnologia. A tecnologia ela não resolve essas questões, né? A gente precisa, de fato, pensar em como essa metodologia ela vai influenciar. Eu vou colocar aqui um pequeno videozinho rapidinho, só para vocês verem como isso influencia no ensino, né? Que a gente tem. 2 vezes 1. Que é um texto antigo, mas só para a gente pensar o que é metodologia, o que é de fato metodologia. Deixa eu apagar esse aqui, que ela está me atrapalhando, está contribuindo comigo.
vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. Dois vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. Ótimo. 2 vezes 10, 20. Perfeito. E aí, né? Isso é para a gente dar um start para a gente pensar assim. A tecnologia ela vai mudar, de fato, o processo de ensino-aprendizagem, né? Como é que a gente vai fazer isso, né? A gente precisa ter muito cuidado porque a gente quer coisas prontas, né? Para resolver os nossos problemas, de alguma forma, no processo de ensino-aprendizagem, né? E aí, falando de TICs e IA, é muito isso, né? Então, a gente quer, por exemplo, igual eu fiz agora, joguei lá, para IA, ela me deu um texto e eu trouxe algo pronto, né? Não me preocupei em estudar, em ler sobre, em escrever um texto, em trazer uma discussão. Então, quando a gente está trazendo aqui metodologia e tecnologia, eu estou também falando um pouco de IA. Quer dizer, não adianta nós discutirmos e só falar do avanço tecnológico, das possibilidades que a IA vai nos oferecer, se a gente não tiver uma discussão, uma reflexão, como a gente pode usar. Qual a melhor maneira de se usar? Como é que poderemos usar isso para que, de fato, favoreça o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, acho que essa é uma discussão importante que a gente tem que fazer sobre essas questões. E aí, uma coisa que também a gente precisa pensar, como que é presente, como que a TIC, né, e a IA estão presentes na educação. E quais são as possibilidades que a gente tem para se trabalhar com elas. E aí a gente tem, por exemplo, o celular, que é algo que a gente discutiu ontem na sala, né, o Delano pode falar, que está presente nas nossas salas de aula, por mais que tenha proibição, a proibição é como se a gente falasse assim, olha, esse problema ele é fora da escola, a escola não quer este problema para ela, né? Porque a gente vai ver o quê? As crianças e adolescentes usando esses telefones o tempo todo, nós usamos o tempo todo, e aí quando a gente proíbe o uso dele na sala de aula, a gente simplesmente diz, não, aqui eu não quero essa questão. Mas ele está ali, ele está presente na vida dos alunos, né? Então ele vai fazer pesquisa usando o celular, ele vai estar conversando com os amigos, ele vai levar esse celular escondido para a sala de aula, para a escola, né? Será que nós não poderíamos pensar em maneiras como trabalhar e usar esse telefone a favor? Por exemplo, se a gente trabalhasse com os alunos como fazer pesquisas, a gente fizesse atividades que eles pudessem fazer pesquisa ali no telefone, ou trabalhar mesmo jogos, softwares, usando o celular, a gente instigaria eles a usar o telefone de uma outra maneira, né? Uma maneira na qual incentivasse eles a compreender aquele assunto que a gente está trabalhando na sala de aula.
E aí, o que nós fazemos? Nós, em algum momento, vamos proibir, né? Porque não está dando certo, a gente está tendo muito problema com o telefone na sala de aula. Eu não estou dizendo que também só deixar livre é resolução. Não, porque a gente sabe dos inúmeros problemas, né? Tanto que a gente vê aí várias questões, a gente vê várias reportagens o tempo todo chegando com as problemáticas do telefone, no celular, de pessoas que tá tendo uma questão de vício mesmo, né? Você fica preso ali. Mas como que a gente vai trabalhar com os alunos, às vezes, vamos fazer uma pesquisa na IA. Se a gente sabe que a escola, muitas vezes, tem uma sala de informática, uma sala com computadores, e que às vezes está ocupada, que você tem que marcar com muita antecedência, que quando você ainda quer fazer você planeja a sua atividade lá com antecedência, às vezes por algum motivo não está funcionando alguns computadores, tem questões da internet, né, que a gente sabe as problemáticas de infraestrutura. Então é preciso a gente então pensar em possibilidades de usar esse aparelho para que ele contribua, né? E é um aparelho que todo momento você faz uma pergunta ali, você joga ali, né, no Google. E agora, quando você joga no Google uma pergunta, é a IA que vai te responder, como eu fiz agora, né? Então, ela vai te dar as informações. Como que você vai trabalhar com os alunos para que eles pesquisem algo se você não vai trabalhar com eles a pesquisa em si? Eles têm que ir para casa e pesquisar. Eles vão pesquisar onde? Né? Todos eles têm computador em casa, acesso? Não, eles vão pesquisar pelo celular. E aí a gente vai simplesmente barra essa tecnologia na sala de aula. E aí, nesse sentido, a Unesco ela traz, então, 12 motivos para defender o uso dessa tecnologia na sala de aula, né? Então, ela enfatiza a importância, né, de fazer pesquisas, favorecer a comunicação, as possibilidades de você criar grupos com os alunos, né? Na pandemia mesmo, muitos professores criaram grupos, né, para que pudesse mandar atividades e tudo mais. Eu não significa que eu incentivo isso, não, porque também dá um super uso do trabalho. Eu tenho crise de ansiedade com muitos grupos de alunos. Mas foi um meio, né, que facilitou muito a comunicação dos professores, né, com todos os alunos naquele momento. Então, são possibilidades que você pode ter ali de mandar trabalho, de você acessar rápido alguma questão que você quer, sabendo que você quer mandar. Outra coisa é que a gente não pode simplesmente se afastar das questões sociais, né? Como é que você pode lidar com uma aula de ciência e biologia para que o aluno interesse, né? Sempre você vai trazer alguma coisa que está acontecendo. Então, você vai trazer informações que você viu por onde? Pelo celular, né? Um exemplo. Nós tivemos uma tragédia, né? Com a Juliana, né? Que caiu lá no vulcão da Indonésia. E aí, a gente tinha as informações o tempo todo por onde? Pelo celular. Todo mundo, em algum momento, via. Só quem não tem celular. Por exemplo, meu pai, né? A pessoa aversa, ele não tem celular. Mas o resto da população que tem celular sempre tinha informação pelo celular. Ou você via ali no Instagram, alguém mandava alguma coisa num grupo, né? Alguém comentava com você num bate-papo, no WhatsApp. Então, você tinha as informações ali. Os nossos alunos também estão tendo essas informações. Então, como é que nós vamos aproximar? Essa tecnologia nos favorece. Você pode trazer alguma reportagem, seja ela até de uma página de fofoca, né? Estava conversando esse dia com os alunos, traz essa reportagem e a partir disso você começa a discutir com os alunos os assuntos da biologia, os assuntos de ciências. Então você faz o quê? Você instiga eles, porque eles não têm interesse sobre aquilo, e você consegue discutir com eles vários assuntos que envolvem, de alguma forma, você vai traz aquela reportagem e vai discutindo, levando para a sua disciplina. Seja qual for o assunto que você consegue se relacionar com essa temática, você consegue e chama muito mais atenção neles. Porque você está se aproximando do que eles, de fato, vivenciam no dia a dia. Quem que nos possibilita isso, né? A tecnologia. Então, ela nos possibilita isso. E aí, você consegue trazer informações corretas. Por quê? O que pode acontecer? Se a gente não faz essas discussões, né, a gente vai fazer com que o aluno faça pesquisas, jogue no Google, como eu fiz, e pode sair informações errôneas, né? Quando você joga lá, ele fala, essa mensagem, essa frase foi criada pela AI e pode conter erros. Não sei se vocês já viram, mas escrito embaixo, assim, ó.
bem escrito, pequenininho, mas vem depois, debaixo do texto, tá? Depois, se vocês quiserem fazer, joga lá no Google mesmo, vai aparecer o texto criado pela IA, e ele vem falando, esse texto foi criado pela IA e pode conter erros. Então, se nós não trouxermos isso, aproveitarmos essa tecnologia para que possamos dialogar com os nossos alunos, a gente vai estar distanciando deles e abrindo possibilidades para que eles façam pesquisas e conhecem coisas que estão erradas, né? Então, a nossa oportunidade de aproveitar a tecnologia é, de fato, trazer isso, contribuir com esse processo de ensino-aprendizagem, as temáticas que estão sendo aí acontecendo. Outra possibilidade que a gente tem aí de discutir, de ensinar ciências e biologia, né, usando as tecnologias, é o vídeo na sala de aula, né? E aí, Galego já escreveu, tem um texto dele lá na minha disciplina de TICS, tá lá, que a gente acaba usando muito o Moran, né, Galego? Porque é a base, o texto de nome não tem nome, né? Que fala de fita cassete, de rebobinar, mas eu não tenho como eu não usá-lo na disciplina. Por quê? Porque quando, eu imagino que vocês devem pensar agora no vídeo, né? Eu queria que vocês lembrassem de quando vocês usaram, não os professores, mas os alunos, nós, de quando foi que professores usaram com vocês vídeo? Como é que foi que eles usaram vídeos lá na educação básica, né? Muitas das vezes, a minha mãe era supervisora, agora aposentou na escola, e ela já tinha separado lá os filmes, quando faltava professor, que eles iriam passar. Que é o chamado tapa-buraco, né? Então, o vídeo, ele é usado para tapar buraco. Não tem o professor, não pode ficar vago, né? Não pode mandar eles embora mais cedo. Vamos passar um vídeo qualquer. Tanto é que tem um filme que eu indico para os meus alunos, que é Uma Professora Sem Classe, da Cameron Diaz. Porque é muito bom, assistam. É um filme de comédia, porque ela faz isso, ela não quer ser professora, sabe? Ela quer um marido rico, só que o cara, vou dar um spoiler, ele dispensa ela e ela quer pôr silicone, então ela volta da aula. Ela não quer dar aula, ela volta da aula, mas ela precisa daquele dinheiro. E aí o que ela faz? Ela usa vídeo enrolação, né? Que aí é um outro termo que o Moran cita. Ela simplesmente vai lá, chega e pega um filme qualquer que não tem nada a ver com a aula e põe lá e fica lá enrolando, né, a aula, né? Então, a gente acaba tendo, talvez, uma impressão errada das possibilidades de usar os vídeos na sala de aula, né? Mas é uma dica fantástica que a gente pode usar, né? Então, a gente pode usar um vídeo como sensibilização, pode usar como um vídeo de ilustração, você ensina algo e traz algo, né, ilustrando aquilo. Conteúdo de ensino, né? Na universidade usa-se muito conteúdo de ensino. Você discute algo e depois você traz um vídeo que a pessoa está trabalhando aquele assunto, abordando aquele assunto de uma outra forma, né? É claro, gente, que o vídeo por si só, ele não resolve. Tanto é que se fosse, a gente tinha Telecurso 2000 até agora, né? Então, ele por si só, ele não resolve, tá? Tanto é que estamos aqui ainda firmes, né? Nossa profissão. Que eu sempre digo que não é só de amor, é porque a gente precisa também, tá? A gente não pode romantizar esse processo, né? É uma profissão importante, a gente tem que valorizar e cobrar tudo que precisamos. Mas a gente precisa pensar nessa tecnologia e ter um outro olhar sobre ela. Como é que eu iniciei aqui? Usando um videozinho para dar um start. Olha, metodologia ou tecnologia? Qual que é a problemática? O que tem que se pensar, né? E aí a gente precisa, então, repensar esses vídeos e usar vídeos agora que estão próximos dos nossos alunos. Anime, série, de uma parte da série. Não precisa ir lá e querer passar um filme de 2 horas. Esse aqui é um pedacinho de 10 minutos. Vai lá, faz aquele corte e passa para os alunos, né? Para que você consiga, então, instigar a sua aula, né? Trazer outras possibilidades. Então, acho muito interessante pensar nisso, ter um outro olhar sobre isso, uma outra experiência, né? Sobre o uso do vídeo na sala de aula mesmo. E agora, com a IA, é muito fácil. Você pode jogar o que você quer trabalhar e solicitar indicação de filmes, que ela vai te dar indicação de filme. Então,
isso facilita muito para você, de você encontrar, né, um filme. Então, facilita muito. Mas a dica é, sempre assista para depois passar para os alunos. Porque, por exemplo, a professora sem classe, eu passo um pedacinho. Tem outras cenas mais picantes, não há necessidade nenhuma de eu passar isso lá, mesmo sendo no ensino superior, né? Então, a gente tem que assistir antes para poder compreender e saber o que está ali, para a gente, de fato, usar na sala de aula, instigar o vídeo, porque os alunos assistem muitos vídeos, né? O pessoal adora assistir na televisão, assiste hoje no celular, né? Então, sempre assistindo alguma coisa. Então, é interessante a gente buscar isso para contribuir com a nossa aula, né? Então, essa é a dica. E a IA pode te ajudar para você fazer pesquisa e encontrar esses vídeos. Outra possibilidade fantástica são os softwares educacionais, né? Os softwares, tem vários modelos de softwares educacionais, então, assim, eles podem ser de tutorial, que explica de exercícios, de investigação, né? De jogos, Kahoot, tem vários jogos que você pode estar usando lá. E deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Só um minuto, é porque está abrindo outra página. Vou mostrar agora para vocês. Deixa eu mudar aqui. Uma possibilidade fantástica, que espera, deixa eu abrir aqui para vocês. Tá aparecendo, né? Porque eu acho que eu abri mais uma coisa aqui. Sim. É porque parece tecnologias digitais, a informação, Isso aqui, não sei se o Galego vai lembrar, foi a Vanessa que criou. Você lembra da Vanessa que trabalhava no setor de... No SEAD, né? Isso, no eu SEAD. Lembro dela, lembro. Lembra? Ela que criou isso. E depois, se você quiser, você vai dar aula de tickets, não vai, Galego? Usa, é fantástico. Vou passar para vocês. Mim o link depois. Aqui para vocês darem uma olhada, que vocês entram para vocês olharem. Manda no WhatsApp para mim, que eu não posso sair da tela por causa da gravação. Você sai e perde, né? E aí, olha, entrem aí. E aí, eu vou usar, então, eu mandei para vocês, dá uma olhada, porque tem muita coisa para vocês aproveitarem, pesquisarem. Então, se vocês entrarem aqui, vocês vão ter... olha, questionários, quadro virtual, transmissão de vídeos, apresentações, mapas mentais, podcast, transmissão de vídeos, plataformas digitais, webconferência, gamificação, tem muita coisa, muito conteúdo aqui. E aí vocês podem dar uma olhada, vocês vão ver que fantástico que é, tem muita coisa, tá? Vocês podem usar, deixar, dar uma olhadinha. Eu sempre o deixo lá no Moodle, na disciplina de TICS, porque tem muita coisa. E aí, eu quero dar um exemplo da professora Cristina, que usou essa plataforma, né, igual a Vanessa que ela expôs alguns, né, alguns softwares aí. E aí, a professora Cristina, lá do Minas, ela fez a pesquisa dela, TCC dela, acho que com botânica, e os alunos postavam as fotos, né, então eles fotografavam, ela explicou a matéria, né? Eu estou tentando recordar todas as informações, mas ela explicou a matéria para eles, e aí eles tiveram que fotografar, né? Por exemplo, os geospermas, eles tinham que fotografar e colocar aqui, porque todos têm acesso, né? Colocava lá a imagem, explicava. Então, assim, foi muito fantástico a atividade que ela realizou com os alunos, né? Que ela fez com os alunos, que era uma atividade de ciência por investigação, usando essa tecnologia. Então, vocês podem usar. Já foi feito também numa atividade, foi do PIBID, né? Acho que o Rússio vai lembrar, que a gente teve uma palestrante que ela também usou, ela veio, todos nós, ela solicitou antes umas coisas pra gente, uma vasilha com água, e se a gente pegar algumas coisas que pesassem e colocando lá, e ela fez uma atividade com a gente, com o ensino de ciência por investigação, e a gente fotografava e ia colocando, sabe? E aí ela ia discutindo, porque ia aparecendo lá no momento da palestra dela, ia aparecendo as fotos, e a gente ia discutindo. Então, é fantástico, é uma ferramenta que vocês podem... Aqui, no caso, ela usou como para colocar todo esse software para a gente ter ali à disposição, mas você pode fazer com os alunos no momento, né? Então, ou você pode trabalhar com eles na sala, eles vão para casa
e aí o que você trabalhou, qual o tema que foi, né? Eles vão, por exemplo, você está discutindo, ensinando angiospermas, eles vão fotografar as que ele tem próximo de casa e eles vão postando aí. Eles já vão postando, eles já vão colocando aí, e você já vai ter, e aí depois o professor abre, aí os alunos não precisam levar o celular, por exemplo, para a sala de aula, o professor vai abrir no data show, e aí ele vai ter as imagens dos alunos lá e ele vai discutindo com os alunos, né? Então tem várias possibilidades. Aí você usa o celular para, de fato, ele trabalhar usando isso como uma ferramenta do processo de ensino-aprendizagem. Então, são possibilidades que a gente tem aí também para se usar. A gente tem algumas problemáticas, né, que é importante a gente pensar. Acho que eu não coloquei a outra. Pronto. A gente tem algumas problemáticas que a gente não pode romantizar as TICs, tá? A gente tem inúmeras problemáticas. Por exemplo, não tem, às vezes, acesso à internet, né? Gente, na UFTM acontece isso. Pensa nas escolas. Então, teve uma está dando uma atividade no laboratório de informática, ficou sem internet. E aí? Né, que você faz, né? A infraestrutura, a gente tem outra questão que é, como eu disse, às vezes as salas de informática são usadas para outras questões, né? Os computadores não estão funcionando, não tem computador para todo aluno, tem atividade com 2, 3 alunos em cada, eles ficam inquietos, vão fazer outras coisas, né? Tem a nossa formação profissional, né? Que a gente tem que pensar que a gente... os professores, às vezes, não têm algum curso que auxilie, contribuam para eles e para esse processo de ensino-aprendizagem, eles têm que buscar por si só. Então, a gente está falando aqui de uma relação diferente, né? De supervisores que estão sempre ligados, né? Essas atualizações da escola, mas a gente tem professores que não têm 2, 3 cargos, assim, eles não conseguem, né? Fazer alguma outra coisa. Então, fica muito difícil. Essa formação também dificulta que a gente tenha acesso e trabalhe com as tecnologias na sala de aula, né? E principalmente agora com a inteligência artificial. Então, a gente tem essa dificuldade aí chegando, né, com a gente. E aí, como que a gente pode usar, né, o chat GPT como aliado no trabalho e estudos, né? Como é que a gente pode usar a IA para que a gente possa contribuir com esse processo? Aí, Devani, eu acho que se você quiser trazer a sua experiência, que a gente pode ir debatendo, pode ser? Pode ser sim. Eu tive uma experiência bem interessante, ao meu ver, com alunos do estágio, do Fundamental 2, antes da proibição dos celulares nas escolas públicas do país. Foi o ano passado, então, né, onde a gente passou uma atividade para os alunos, uma atividade bem simples, e era em grupo, um dos alunos decidiu fazer sozinho e veio me perguntar se ele poderia utilizar o ChatGPT para responder de uma forma mais simples a atividade. Ele queria fazer a atividade da forma mais rápida possível, tomando o menor tempo possível. E é complicado com esses alunos nessa faixa etária que eles acostumaram com um nível excessivo de estímulos visuais. Então, para ele é muito mais simples, realmente, ele pesquisar no ChatGPT e responder, mesmo tendo a chance muito grande, como estava, de estar errado. Eu aproveitei essa deixa para conversar com o professor se eu poderia falar um pouco para os alunos sobre a utilização do ChatGPT. Porque além de ser um facilitador para muitas coisas na vida, né, das inteligências artificiais, ela também pode trazer essa problemática do aluno não ter um pensamento crítico acerca do tema. A pergunta era uma pergunta muito simples. A gente estava falando sobre divisão celular. Só que envolvia uma interpretaçãozinha para poder responder. Não era só ir lá e escrever o que era. O legal seria se o aluno interpretasse, era o ideal que o professor esperava. Então eu passei para os alunos uma forma deles conseguirem fazer isso de forma rápida, porém que instigasse o pensamento crítico acerca do tema. E eu consegui falar para a sala toda, durante uns 15 minutinhos, sobre como eles poderiam utilizar aquilo ali, já que não era uma prova, era só uma atividade mesmo, e aprender com aquele tema. Eu sei que alguns alunos não prestaram tanta atenção quanto eu gostaria, porém o pessoal que estuda um pouco mais, que fica mais sentado na frente, eles prestaram atenção, eles perguntaram, tiraram dúvidas. E realmente a ideia que eu levei para eles era de
não utilizar para ter uma resposta imediata, mas para ter uma conversa, um diálogo. Importante o diálogo em sala de aula entre os alunos, porém, na falta dele, eu acho que o ChatGPT pode suprir um pouco essa necessidade. Então, eu disse para eles a forma que seria legal a pergunta acontecer. A pergunta era como um acidente, um machucado, influencia diretamente na posição celular dentro do indivíduo. Eu perguntei para eles, como vocês acham que ficaria legal essa pergunta? Então a gente elaborou a pergunta de uma forma dinâmica, a sala conseguiu participar durante esses 15 minutinhos, para não ficar uma pergunta direta, não ter uma resposta direta, o aluno conseguir pensar o que seria legal dele aprender, o que seria o ideal dele aprender, junto com aquilo que o professor já passou. Então, essa experiência, para mim, ela foi bem legal. Eu queria ter tido mais tempo para trabalhar isso com os alunos, infelizmente não dava. É meio corrido, né? A educação pública, ela atropela o professor, não só os alunos. Ele tem que seguir um cronograma. Mas os alunos que tiveram interesse, depois eles vieram conversar comigo. A gente teve uma dinâmica um pouco melhor, referente ao uso das inteligências artificiais. Então, ao meu ver, ela realmente pode ser usada a benefício do professor. E não só do professor, como também do aluno. Eu aprendi mais recentemente algumas técnicas, como escrever prompts de comando. Eu não sei programação, mas estou aprendendo um básico, para poder fazer uma pergunta e ter uma resposta mais precisa possível. Então, qualquer outra inteligência artificial, ela traz essa facilidade para a gente, porém a gente precisa aprender a utilizar. E aí eu gostaria, se pudesse, de apresentar um negócio que apareceu para mim hoje. Foi uma chamada muito interessante. É a chamada eu tenho um aplicativo da carteira de trabalho. E o governo, em 2021, lançou a Escola do Trabalhador 4.0. Que tem alguns cursos lá dentro. E em 2025 eles atualizaram, colocaram alguns cursos a mais. Então eu vou achar aqui para eu compartilhar com vocês, porque eu achei a chamada foi bem legal, foi bem interessante. E o ponto que eu queria chegar, deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Só uma conversa. O que está aparecendo? Tá aparecendo no seu WhatsApp. Alunos do ensino, ainda bem que era Deixa eu isso. fechar aqui. Ainda bem que não estava falando. Compartilhei a tela errada, gente. Desculpa. É essa Eu vi aqui tudo. que eu quero compartilhar. Deixa eu ver se foi. Isso. Então, o governo em 2025, ele atualizou essa ferramenta. E a chamada principal foi o uso de inteligência artificial por professores. Então, ele disponibiliza, junto com a Microsoft, essa ferramenta. E eu comecei a fazer esse curso, hoje, mais cedo um pouco, que seria específico para educadores. Então, ele traz tanto o papel da inteligência artificial, a forma de explorar, como se preparar para isso, como acelerar o aprendizado com isso, e alguns conteúdos extras. Também traz conteúdo para estudantes de graduação. Tem uma parte que é específica para estudantes de graduação. Então, eu utilizei dentro de sala de aula, permitindo junto com o professor a utilização, porque ela já faz parte do cotidiano. A gente já está o tempo todo conectado com inteligências artificiais. E eu acho interessante que até o próprio governo já percebeu isso, como a Unesco já percebeu isso, e tenta trazer de uma forma mais lúcida o que deve ser utilizado. Da mesma forma que tem estudos que mostram que a utilização excessiva diminui o senso crítico. Então, acredito que a gente consegue trabalhar isso dentro de sala de aula, dependendo da realidade, é claro. Não é toda escola, não é qualquer lugar. Mais periférico, provavelmente vai ser mais complicado, por questão de recursos de internet e tudo mais. Mas a escola que eu estava, era o Corino de Oliveira, tinha esse recurso, facilitava um pouco para os alunos esse aprendizado. E aí eu pude ter essa experiência, eu achei bem enriquecedora para mim e me fez refletir realmente sobre a importância da gente se atualizar nas tecnologias e poder levar isso para dentro de sala de aula. Tem como você mandar esse link, Devani? Tem sim. Deixa eu ver. Seria interessante, né? Acho que a gente ter acesso, né? Tem sim, eu vou mandar aí no chat agora. Manda no meu WhatsApp também, Devanir, por favor. Mando. Então, mas quem tem o aplicativo da carteira de trabalho chega lá como notificação. É bem legal.
Eu não tenho esse aplicativo. A gente não, nem sei cadê, né? A gente usa A gente não usa, né? Não usa, mas, bom, então, ontem, né, a gente até começou um outro devaneio me fez uma pergunta, porque eu vim com isso para casa. Ele falou assim, professora, a gente vai ter uma atividade com softwares, eu posso usar IA? Eu fiquei com esse questionamento na minha cabeça, porque, assim, a gente não considera dentro daquele grupo lá IA como software, mas ela faz esse papel, porque ela dá feedback, né? E aí eu falei, você pode usar e vir com isso na cabeça, quer dizer, ninguém nunca me tinha questionado, né? Ainda mais porque eu fiquei afastado do ano passado, né? Então eu volto agora e aí tá, né? E quer dizer, tá presente, né? E olha pra você ver, eu vivi uma questão ontem com a pergunta dele e pensar, peraí, como é que vai encaixar isso nesta atividade? Porque a gente pensa só que é todos aqueles que a gente já trabalha, né? Por que eu vou usar? E aí eu falei, pode, aí ele já tá tudo na minha mente, já não respondeu assim, ele está pensando sobre. E aí a gente teve uma discussão, a gente fez um júri lá ontem sobre o celular, não era sobre IA, mas no final a gente acabou tendo algumas falas, né, sobre IA, que é isso. A gente tem algumas preocupações, né, evidente como qualquer outras tecnologias, as problemáticas que se tem, né, como é que se pode gerar texto errados, informações erradas quando a gente joga lá, né, ela traz informações, cria algumas coisas. A Fátima comentou que ela fez alguma pesquisa com você, né, Galego, que acho que de evolução, que foi para outro. Sim. Não gerou outra coisa, né? Não foi o que vocês estavam esperando ali sobre, né? A Fátima, a gente vai submeter um projeto para edital, né, de C. E aí, a gente conversando, eu falei, o que você acha de a gente submeter um projeto que a gente use IA para gerar alguma questão de evolução humana, né? Só que eu falei com ela, a gente precisa primeiro testar como que as múltiplas subjetividades geram as imagens, né? Por isso que eu joguei a chamada lá no Facebook e no Instagram. E aí várias pessoas trouxeram, em todas elas tem um erro que é colocar a evolução humana como se fosse linear. Em todas. Então, independente. A minha gerou uma árvore. Mas por quê? Porque o tipo de uso que eu faço da IA meio que obriga ela a fazer uma árvore filogenética e não uma sequência linear, né? E ela vai te conhecendo, as suas pesquisas trazem isso. Então, o teu nome está ligado a pesquisas que trazem isso. E aí, por isso e você vê o teu discurso no início da tua apresentação. Você gerou por IA, Catarina, mas eu consigo ver você falando, usando aquelas palavras. Por quê? Porque a IA ela vai mimetizar a forma que você escreve, a forma que você fala. Sim, então, mesmo... ela faz relação com as que a gente vai pesquisando. Sabe aquilo da gente pesquisar alguma coisa para comprar e de repente da hora chega propaganda pra gente? Então é isso, né? Ela tá nos lendo ali o tempo todo, né? Ou seja, IA a gente usa faz um tempão, né? Porque essa questão de aparecer as propagandas do além, era isso. Né? Alexa, né? Então, aí que tá, né? A gente tem que pensar, não tem como, de fato, você excluir isso da educação básica, né? Porque os alunos vivenciam isso, né? Por mais que a gente fale, mas quem está em escola periférica e aí não tem acesso a muita coisa, eles têm o celular, né? Eles usam o celular dos pais, às vezes, então eles estão ali mexendo, né? Seja jogando, fazendo alguma coisa. E aí a gente vai remeter, por exemplo, aos jogos, que a gente vê adolescentes hoje em dia tendo várias questões com isso. Por quê? Porque chega as informações, né? Faz a leitura, né? Então sabe tudo, que estilo de coisa que a gente gosta, e aí vai trazendo as informações, jogando pra gente. A gente está comprando, falando comprar no sentido de que estamos visualizando isso, trazendo, internalizando aquilo que está sendo exposto para nós, né? Então, nós estamos o tempo todo lidando com isso. E aí o Galego falou algo muito importante. Nós, há muito tempo, estamos lidando com isso. Só que agora se vem toda essa discussão e essa fala sobre, né? E aí, quando você vai trabalhar chiques na escola, a IA está ali o tempo todo, né? Então, tem como você desvincular, né? Fazer algo desvinculado. E aí, quando você faz pesquisas... Acho que foi isso que o Devani falou também. A gente tem que fazer... Você usa o outro, né, Galego, que você comentou agora. Você tem que fazer algumas seleções. Porque se você joga lá no chat GPT, ele vai trazer muitas coisas e, às vezes, informações errôneas. Tá? Porque ele faz uma busca geral por palavras-chave e vai chegar aquela informação, né, pra gente.
é uma problemática, porque como é que a gente vai fazer lá na educação, né? Eu não sei como os pibidianos têm visto isso, porque eles fazem pesquisa quando eles vão estudar para as disciplinas. Tem que fazer algum trabalho. Como é que eles têm lidado com isso, sabe? Assim, é uma pergunta que eu estou fazendo mesmo, se alguém puder abrir o áudio e me contar. Porque, e aí? Como é que você tem lidado com essas dificuldades que têm aparecido para você? Porque como é que você tem certeza que aquilo que está lá está correto ou não? Dá para pensar nisso? Porque antes a gente fazia o quê? Vamos lá no livro, um artigo, né? Igual o Leonardo falou, eu faço pesquisa, eu peço seleção dos artigos A e B, né? Tá, mas aí se eu jogar lá, não vai fazer isso, né? E aí, eu queria que algum aluno nos relatasse como é que ele tem vivido isso com as disciplinas do ensino superior. Como é que ele lida com isso quando ele faz pesquisa? Quem me conta? Ninguém vai me contar? Não tem que voltar para o Telecurso 2000? É segredo, Catarina, eles não querem que a gente saiba. A gente tem que começar a refletir porque os trabalhos muitas vezes vão chegar assim, né? Igual eu li aqui. Aí, beleza, vai ter palavras que vão se aproximar da linguagem porque eu faço pesquisa e leio coisas relacionadas. Mas não significa que está correto. É isso que é uma preocupação. Entende? Que se a gente já tinha dificuldade, olha para você que questão interessante. Se tínhamos dificuldades antes para ensinar os alunos a procurar em sites confiáveis, porque vocês, não sei se nossos alunos vão lembrar, mas quando a gente jogava uma questão no Google, o primeiro site que aparecia era a Wikipédia, né? Que podia ser construído, escrito por qualquer um, ele podia alterar as informações lá, né? Mas lá na educação básica, as pesquisas vinham desse site, né? Então já é uma discussão de muitos anos atrás. Pensa, eu saí da educação básica há 13 anos. Já era uma discussão de como que a gente vai ensinar os alunos, onde que eles vão buscar os trabalhos, para fazer trabalho, que página. Porque a primeira que aparecia era essa, beleza, tinha todas as informações que se precisava e eles levavam isso. E agora, que além da gente ter que discutir sobre quais páginas que são confiáveis para a gente fazer uma pesquisa, como que a gente vai fazer agora com páginas que criam, né? Que criam o texto. A gente joga lá uma questão, né? Como o Devane falou, e ele vai criar um texto sobre aquilo. Nós não vamos ter só problemas nas nossas disciplinas, mas assim, dissertações e teses daqui um dia vão lidar com essas informações, né? Que vai gerar lá. Então, é preciso a gente começar a refletir quais são os caminhos que nós vamos ter em relação a isso. E aí, os nossos alunos também. Como que a gente vai fazer isso? Proibir não é a solução, porque eles têm acesso. Então, uma possibilidade é, de fato, pensar em outras, né, possibilidades de pesquisar. Foi uma que a gente discutiu ontem, né, de você já fazer a seleção, de que se pode fazer a pesquisa, então entrar, faz uma seleção de que páginas que se pode pesquisar, de quais periódicos, e debater e discutir isso com os nossos alunos, porque eu acho que é preciso trazer essa discussão, essa reflexão, a gente fazer ter uma formação mais crítica, porque a gente não tem como mais simplesmente fechar os olhos e falar, não vão fazer isso. Não, os trabalhos são assim, né? Então, estão ali, né? E é por isso que eu falei que eu ia trazer isso para os alunos. Se eles, em algum momento, quando eles pesquisaram, eles refletiram sobre isso, assim. Eu não sei na educação básica, Geisa e Rusa, vocês já têm percebido que vocês mandam os alunos fazer algum trabalho? Olha, sempre eu percebo isso. Eles estão usando muito a IA, sempre vem com essas pesquisas desses sites rápidos, assim, que dá as respostas, né? Tem um outro lá que eles fazem a pergunta e já dá a resposta. Então já vem algum tempinho. Então agora para nós, a retirada do celular da sala de aula foi uma bênção, no sentido deles não, pelo menos as avaliações, eles fazerem, colocar o conhecimento deles, porque antes a gente não estava tendo isso. Eles iam lá, porque o professor piscava o olho, eles iam nesses sites, tirava foto da pergunta e copiava a resposta.
Aí, pelo menos isso agora está dificultando um pouco mais, ele está expressando o conhecimento deles de verdade. Então, a gente já tem sim, eles estão usando sim. E dizer que não vão usar é ignorância. Eles vão usar. Vamos usar. A não ser que eles não tenham acesso. Mas como eles têm acesso fácil, eles vão usar. E eles não estão equivocados, não, eles não estão errados. Só precisam reformular esse conhecimento, como usar essa ferramenta, que não é tudo, né? Porque saber o conceito é uma coisa. O que esse conceito interfere no nosso dia a dia é outra coisa. Né? Saber o que é ecologia, vai lá, pega ecologia é isso. Ok, beleza. Mas e agora no seu dia a dia? Onde está a ecologia no seu dia a dia? E eu acho que nosso papel agora como professor é isso. Porque o conceito eles vão encontrar em qualquer plataforma, em qualquer lugar. E aí, como que isso, o que isso significa aqui agora? O que a gente pode fazer com isso que eu adquiri lá na IA, que eu adquiri em outro lugar? Como que eu posso usar isso aqui no meu dia a dia? Na minha vida, no meu crescimento, o que é nosso trabalho agora. Porque antes a gente tinha que fazer eles compreender e buscar através de dicionário, de livros ou outros lugares esse conceito. Agora eles têm isso fácil. Sim. Agora, como que a gente vai fazer isso? No dia a dia. E o chat, tô falando já, né, do mais básico que a gente, né, conhece, GPT, a gente tem que pensar assim, que ele não só cria os textos, né? Ele também corrige os trabalhos. Você pode, por exemplo, colocar lá o seu texto, pedir para ele corrigir, né? Então, ele vai analisar o conteúdo, vai ver, por exemplo, vai verificar se tem algum erro gramatical, vai sugerir alguma melhora da estrutura. Então, ele faz tem outras questões, né? Ele pode criar aqueles... Eu vi esses dias aqueles cardzinhos de memorização, sabe? Então, o que eles fazem? Eles dão resumido o conteúdo para que o aluno possa estudar aquilo, trazendo só as informações essenciais, né, de algum assunto. Então, assim, tem outras questões, né? Eu vi que pode, por exemplo, gerar lista de exercícios, né? Então, você pode jogar lá e vai gerar algumas listas de exercícios. E aí, os alunos me falaram assim que para uma prova, o que eles fizeram? Eles colocaram possíveis perguntas que o professor poderia fazer e eles gerou e eles estudaram essas possíveis perguntas. Então, contribuiu para eles estudarem para a prova, né? Acho que ajuda a formatar também texto, né? De acordo com a BNT. Sim. Só não ficar decorando mais a BNT, né? Então, assim, faz várias coisas, né? Mas é isso. A situação que esse controle... Não, gente, na sala de aula a gente não tem esse controle, né? A Jéssica falou, e aí? Como é que a gente vai controlar isso? Porque eles vão fazer isso fora da sala de aula, né? Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós teremos que fazer? Trazer as informações corretas, e muitas das vezes, quando eles fazerem buscas, trabalhos, trazer isso para a sala e discutir com eles aquele conteúdo que eles trouxeram. Porque se deixar, eles vão ficar fazendo pesquisa, às vezes não vão nem ler aquele conteúdo que trouxeram, né? E aí vão estar, de fato, memorizando, guardando aí informações erradas, né? Pode falar, Rui. Então, eu queria comentar, né, sobre o que você perguntou, como é que os alunos têm usado. É interessante a gente refletir isso, porque a gente vê, igual também você estava argumentando, a questão do Google. É muito parecido com o que se fazia com o Google antes, né, mas como os chats, eles têm esse formato de produção de texto, né, de gerar texto, a resposta vem mais bem construída. Então, nesse ponto, assim, o que eu vejo é uma utilização, assim, superficial ainda, né, que eles precisam de amadurecer até porque para utilizar o recurso para entender melhor, porque a gente vê, né, principalmente o que a gente vê de limitação que a gente consegue reconhecer com o texto externo, como foi ele que fez, quando a gente passa alguma tarefa, alguma coisa assim, é justamente pela linguagem, né, tem muita coisa ali que ele nem sabe o significado, não usa aquelas palavras e uma coisa que tem muita dificuldade, pelo menos na educação, né, no fundamental, ali no finalzinho do fundamental onde eu atuo, é justamente o significado de algumas palavras. Então, por mais que o texto seja bem elaborado, seja a inteligência artificial consiga montar um texto ali bem escrito ali, eu vejo ainda uma dificuldade de entendimento, como a gente falou, né? Que vai levar para a parte da aplicação, para fazer todos esses outros
esses outros pontos, né? E até todos esses recursos de melhorar um texto, explicar de maneira mais fácil, trazer de maneira mais organizada, o aluno que iria facilitar a vida dele, né, para o entendimento, ele ainda não sabe utilizar. Então, eu acho que um exercício interessante que a gente poderia fazer quanto professor era justamente isso. Começar a ajudar ele a ter essas ferramentas para utilizar melhor, explorar mais. Não como uma simples busca, né? Mas como uma ajuda ali mais personalizada no processo de aprendizagem. Sim, a gente precisa trazer isso. Não estou falando que é simples e fácil, não, gente. Não é mesmo. Mas é necessário, né? Então, é necessário porque é isso, dá o alcance, né? Cada dia mais chama a atenção deles, né? Eles começam a pôr várias perguntas lá só para ir vendo como é que é. Então, mas a gente não tem esse controle na sala de aula. É interessante a gente entender isso. Tem coisas que o professor não vai ter esse controle aqui dentro da sala. Mas ele precisa trabalhar isso dentro da sala para que possa, de fato, influenciar no que ele faz fora da sala de aula, né? Então, é importante a gente pensar sobre essa possibilidade, porque a gente, às vezes, acha que é só jogar lá uma pergunta, ele vai gerar um texto. Não, ele faz várias coisas, né? Ajuda no trabalho, faz agenda, faz muita coisa, né? Então, assim, é como... teve um filme... esses dias alguém falou... Eu vi uma reportagem da Folha de São Paulo que um repórter, ele namorou por uma semana com a IA. Vocês já viram essa reportagem? Eu vou mandar, galera. Aí ele falou que desistiu. Porque ele foi jogando algumas coisas e ela foi ficando muito ciumenta, sabe? Fazendo muitas coisas. Olha pra você ver, né? Que interessante. Ele foi fazer um teste, né? Com a IA. Como é que ela vai se responder a algumas questões que ele foi colocando. Quer dizer, gente... Ela vai trazendo isso, você vai daqui a pouco você está só vivendo assim com a IA, você não tem outras relações. Então, por isso que a gente precisa, né? A escola é um lugar de que a gente consegue trazer essas discussões, né? Porque eles vão trazer essas informações, né? E aí eu estou falando isso para que quando chegue agora no ensino superior, ele já tenha uma noção de como isso tem relação com o processo de ensino-aprendizagem dele, como é que isso influencia, o caminho que eles estão indo e o caminho que eles querem chegar, né? Porque a gente às vezes está achando que é só as perguntas, não, os textos que se criam, a própria questão de você não precisar ler tudo. Alguém falou isso para mim, a gente não precisa ler tudo mais, porque agora já traz resumido. Você não vai ler mais o artigo para compreender o que está ali, vai trazer resumido? É um problema no ensino superior isso, porque quando você vai escrever, você pode pegar autores que não conversam. E aí você pega os pedaços, né, o resumo, junta, e aí não é isso. Olha para você ver, olha aonde vai. Não é só a construção do texto, é como que as ideias se organizam, né? Porque a gente aprende a escrita. E aí a gente vai pegar, então, autores que estão dizendo coisas distintas, mas aquele resumo está trazendo informações. Esse assunto não tem a ver. Não. E aí você junta isso. Então, é preciso a gente trabalhar isso. O básico, lá na educação básica, é para que a gente consiga fazer isso. Agora, eu dizer que isso é simples, com todas as dificuldades que a gente tem, do uso celular, do uso dos computadores, da internet, da infraestrutura, do nosso tempo da escola, na educação básica, que é muito pequeno para tanto conteúdo, para atender a todas as demandas da educação básica que são impostas para nós, é muito difícil. Então, a gente tem que sempre estar atento a isso. A gente não pode colocar mais uma responsabilidade, né, para o professor, mas é necessário que a gente comece a refletir e pensar como que nós vamos estar lidando com isso. E o PIBID é uma grande possibilidade, porque o PIBID ele trabalha lá no contraturno, né? Então, vocês podem fazer atividades com os alunos no contraturno, aproveitando esse espaço, né? E contribuindo, então, com os alunos da educação básica e com a formação inicial dos nossos alunos aqui, né? Porque amanhã eles vão ser futuros professores, né? Então, a gente precisa também começar essa discussão, porque isso vai ser um processo de aprendizado para todos nós, né? Então, esse momento é muito importante. Pode falar, Luiz. Importante também, né, que você tinha falado antes aí, e eu queria comentar sobre isso também, né? Agora eu estou trabalhando, já faz desde março do ano passado, eu estou trabalhando no departamento de formação de professores da rede municipal. E o que a gente vê, né, é uma dificuldade muito grande que os professores têm de trabalhar tanto com as TICs quanto principalmente com a inteligência artificial. A gente faz oficina, a gente monta, a gente vê que alguns, né, geralmente, os que têm mais facilidade, mais interesse, eles vão, adiantam muito, porque a ideia, né, é que o professor também tenha, tipo assim, utilize ela para otimizar seu trabalho mesmo.
por exemplo, fazer um plano de aula que ele perderia, por exemplo, fazer o plano de aula do mês. O plano de aula do mês que ele perderia a tarde inteira, ele consegue fazer mais... Exercícios, né, Rodrigo? Você vai lá, joga lá, ele faz uma lista de exercícios, né? Em vez de pegar da internet pronto, que o aluno já tem a resposta lá na internet lá, isso mesmo, ele fazer sempre otimizando, mas a gente vê uma dificuldade muito grande. Então, quando a gente pensa, né, a importância que tem isso na formação dos novos professores, a gente vê a dificuldade que os professores que viveram essa transformação têm, e a gente vê bastante mesmo, né? Quando a gente vai fazer assim, quando a gente vai fazer alguns exercícios assim, a gente vê que é uma ferramenta também que está distante, e aí foi falando, eu fui pensando, eu falei, nossa, a gente está pensando na aplicação para os alunos, mas quem ajuda o aluno a aplicar também está precisando de aprender. Né? Então é um problema gigante, é um problema que vai demorar. Porque, igual eu falei da formação profissional, nós temos essa questão. Nós tivemos formação, os professores aí, você, né, a Geisa, teve formação para isso? Não teve, entendeu que é uma questão? Então a gente está fazendo discussões que a gente vai trabalhar com os alunos, situações que nós não tivemos formação. É um problema TIC, esse problema. A gente não teve formação para que os nossos professores que estão atuando possam usar. E aí a gente vai cobrar deles, sendo que tem várias problemáticas lá na escola, e nós não tivemos formação para isso, né? Então, já é um grande problema. Assim. Então, a gente precisa pensar neste processo de formação, que é para os professores que estão, né, e aí formação continuada, que estão atuando, como você, a gente, e para os nossos futuros professores, que estão agora em formação inicial, né, que é o professor da licenciatura. Precisa ter esse trabalho para que possa trabalhar lá. E neste momento, é uma descoberta meio em conjunto mesmo, né? Para que consiga fazer isso. Pode falar, Guilherme. Bom, deixa eu fazer só uns comentários rapidinho, Kátia. Eu amei, achei que foi importantíssima essa fala. Na semana passada, eu e Paty, nós fizemos com o grupo do PIBID de Uberaba um treinamento para usar Humanos e o ChatGPT. Então, nesse treinamento a gente falou da questão da boa construção do prompt, né? E eu acho que a gente está com um problema de formação de professores mesmo, para uso de IAs. Né? E não só os professores de educação básica, os professores que formam professores também deveriam ser capacitados para isso. Porque o que acontece? A IA, você precisa treinar ela. A gente tem que encarar a IA não como não como alguém que vai fazer as coisas para você, mas como se fosse um orientador. Né? Então você precisa fornecer teus textos para IA reconhecer teu estilo de escrita. Você precisa fornecer referenciais teóricos de embasamento para que a IA entenda que é esse tipo de viés, porque tudo é viés, né? Esse tipo de viés que você quer na sua abordagem. Quando você fala, por exemplo, que os autores eles não conversam. Só que cada um defende uma parte, né, desse latifúndio, que são dois vieses diferentes. Né? Na humanidade isso é muito comum. Na produção de conhecimento na área de laboratório, isso já é um pouco menos forte, porque você tem o experimento. Né? Então o experimento ele deve ser reproduzido. Se ele não é capaz de ser reproduzido, não é um bom experimento. Então isso meio que limita um pouco essa questão desses discursos que são contraditórios. Né? Mas a produção de conhecimento na área de humanidade isso é muito forte. A questão é encarar a IA e conversar com ela. Você precisa conversar com a IA. Porque a IA ela funciona como um orientador mesmo. Mas é um orientador que ele sabe tanto sobre você que ele consegue até reproduzir a forma que você escreve. Só que o que acontece? Existe um problema, cada vez que uma tecnologia nova ela ganha espaço, em qualquer área de conhecimento, em qualquer área humana, as pessoas elas tendem o termo fugiu aqui da minha cabeça, mas tendem a massacrar por exemplo, nossa, é um absurdo os alunos usarem IA, mas não tem... Apresenta uma resistência. Isso, tem uma resistência. Por exemplo, na pandemia, lembra quando teve pandemia, o problema que a gente teve dessas aulas online, porque tinha professores que eles não falavam que era isso, mas a questão é que eles não dominavam a tecnologia. Só que também eles não estavam dispostos a aprender como utilizar, né? E eu acho que é importante a gente ter isso. Obviamente, quando a gente está na educação básica, é uma realidade bem diferente da nossa que a gente está no ensino superior, né? Só a gente tem que pensar, enquanto formadores de professores, que a gente precisa contribuir para esses futuros professores, já trazer essa novidade, porque esses professores vão entrar na escola e eles vão ajudar os professores que estão na escola também.
Sabe que se cria uma cadeia, né, de multiplicação de conhecimento. Então tem essa questão. Eu acho que a questão da IA ela precisa ser muito bem utilizada. A gente precisa ensinar esse povo a usar a IA. Eu vou dar uns exemplos que eu passei nas minhas disciplinas, tá? Eu peço todo semestre para os alunos fazerem uma simulação de deriva genética e seleção natural. E até o semestre passado, a IA não estava disponível desse jeito que está agora. Aí, esse semestre ela estava disponível. O que os alunos fizeram? Eles tiraram foto do gráfico e jogaram na IA. E a IA fez a interpretação dela dos gráficos. E aí eu passei de grupo em grupo, né, para ler. Aí eu ficava pensando assim, gente, ela consegue perceber aspectos, mas dependendo de quem usou a IA, a resposta é totalmente fora. Porque depende muito do uso que você faz, né? No semestre passado, uma coisa que eu peguei da IA, eu pedi para os alunos responderem uma pergunta, para eles escolherem um dos mecanismos genéticos da evolução que a gente estudou no semestre. E aí explicar e apresentar um exemplo real. O que aconteceu? Eles jogaram na IA, aí a IA deu um mecanismo genético que a gente não estudou no semestre. Porque a IA não tem como saber qual foi o mecanismo genético, a menos que você informe para ela. Entendeu? Aí o que aconteceu? Eu falei, olha, esse é um mecanismo genético, mas a gente não estudou. Eu pedi para os mecanismos que a gente estudou. Eu não tinha nem imaginei que eles iam usar a IA para responder isso. Então, assim, tem essa falta de filtro e de compreensão, porque joga... A Geise falou um negócio que eu achei super importante. Os alunos têm que entender que o conhecimento que eles geram a partir da IA, ele deve ser incorporado ao conjunto de saberes do próprio sujeito. Ele não pode ficar só na IA. Não, Galego, mas não tem que ser. Por isso que eu tô falando, a gente tem que incentivar, levar para eles de fato o que é, para que eles saibam, porque a partir disso, quando eles fazem pesquisas, eles vão para o caminho correto, e aí a IA vai poder gerar informações corretas, né? Porque se eles não têm nenhum conhecimento, para jogar lá vai gerar qualquer coisa, né? Isso. Você tem que literalmente ensinar a IA e aprender com a IA, né? Você tem que fazer um duplo movimento, né? Eu uso bastante. Ontem mesmo eu tive aquele sofrimento lá porque eu usei meu computador numa rede pública e a rede pública aconteceu alguma coisa que corrompeu meu driver de internet. Ou seja, eu fiquei sem acesso à internet no computador. Agora imaginem nós sem acesso à internet, sendo que quase todas as nossas reuniões são online. E, inclusive, eu tinha uma reunião online que eu não consegui participar. O que eu fiz? ChatGPT me ajuda. Aí o ChatGPT ele me ensinou a desinstalar o drive, reinstalar, baixar, nananã. Aí, tipo, eu não consigo usar a internet no meu computador. O que eu faço? Você tem um outro computador? Aí, literalmente, é como se eu tivesse contratado um técnico de informática e aí eu ia mandando foto do que ia acontecendo e ele ia me dando retorno. Só que tem um detalhe. O que eu percebi? Eu consegui resolver o problema com a ajuda da IA. Só que eu já tive problemas de conexão em outros momentos da minha vida. Então, muita coisa que ele me falava, eu já sabia mais ou menos o que era. Sabe o mais ou menos? Esse mais ou menos, ele me ajudou a interagir com a IA de forma satisfatória. E eu resolvi o problema, tanto é que eu estou usando meu computador para fazer essa reunião aqui. Né? Por que eu fiquei preocupado? Beleza, eu vou levar lá na Soma Informática. Não é Publis, tá, gente? Não é Publis patrocinado isso aqui. Eu vou levar meu computador na Soma Informática, vai saber quantos dias eu vou ficar sem esse computador, e aí o que eu faço? Eu pensei, não, eu preciso resolver. Fiquei 4 horas para resolver, mas eu poderia ficar dias, né? Então é melhor ficar 4 horas que dias. Só que eu só consegui resolver utilizando a IA, porque muito do que a IA me sugeria, eu já tinha mais ou menos uma noção, então eu conseguia dialogar com ela e colocar minha dúvida. O problema é você simplesmente jogar a informação para a IA e gerar e reproduzir sem ter esse tipo de leitura e senso crítico mesmo, né? É que você não vai conseguir interagir de forma satisfatória com a IA. Porque aí você vai aceitar o que é te fornecido, né? E aí a gente vai ter uma propagação absurda de fake news. Então é uma questão mesmo de... A gente precisa ter esse conhecimento prévio. Na semana passada a gente falou isso para os alunos, né? Que quando você usa a IA com conhecimento prévio, você tem uma ampla utilização da IA. Porque você consegue avaliar o que pode ser melhorado, o que não pode. Só que isso, a gente que já passou pelo processo de aquisição de conhecimento a partir de leitura e de estudo exaustivo, para a gente já está mais automatizado. Eu fico pensando na geração que ainda não passou por isso. Como é que vai funcionar, sabe? Mas são questões que só o futuro dirá, né? Mas era mais essa pontuação que eu gostaria de colocar.
Bom, gente, alguém tem alguma questão? Porque, assim, a minha fala eu já me encerrei. Se alguém tiver alguma outra questão. Kátia, vou aproveitar para falar só do próximo passo aqui para o grupo, tá? Pessoal, a nossa discussão da IA não termina hoje, tá? Ela vai prosseguir pelos próximos 3 meses. Os nossos próximos 3 encontros, eles vão ser a discussão de artigos relacionados ao uso da IA no ensino de biologia e evolução. A gente vai depois colocar no Google Classroom, a gente já distribuiu os 3 artigos de Turama, os 3 artigos de Uberaba, e a gente vai fazer o mesmo esquema da discussão que a gente fez com as questões étnico-raciais, tá, gente? Que a gente percebeu que funciona essa metodologia, então a gente vai ter, nós vamos prosseguir essa questão da IA. E aí a gente pede que vocês apliquem, né, a IA no contexto do PIBID, para verificar como que vocês conseguem, né, utilizar isso com os alunos, até na questão da própria formação. E aí, aproveitando, Kátia, muito obrigado pela sua fala. Eu achei que, bom, é sempre muito bom te ouvir, é maravilhoso. Pena que a gente está tendo poucas oportunidades de te ouvir, né, enquanto intelectual. A gente conversa muito, mas não você nesse papel, né, de intelectual, que eu acho que você tem uma contribuição muito grande para a educação e a gente tem muita sorte de ter você na UFTM, ter possibilidade de ser uma intelectual acessível, né? Então, que é possível que você compartilhe o conhecimento seu com as outras pessoas. Foi muito proveitoso, eu acho que para os alunos também, e agradecer demais você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, eu quis trazer as TICs, né, como você me falou inicialmente, para relacionar com a IA, né, que vocês já estão abordando a IA, então para vocês entenderem como é que ela se relaciona com outras TICs que a gente trabalha nas escolas, né? Então é importante a gente fazer essas relações, que ela não está uma coisa separada, né? Mas muito obrigada, super agradeço, espero que surjam outras oportunidades, tá bom, pessoal? Beijão. Muito obrigada, Catarina. Foi excelente, viu? Obrigadão. Tchau, pessoal. Abraço para vocês. Obrigado, Vitor. A gente pode encerrar acho que a atividade por hoje. Pessoal, um abraço, viu? Até mês que vem. Para mim aprender um pouco mais. E para mim tentar, de alguma forma, passar para as meninas, para o pessoal que está chegando, um pouquinho do que eu já vivenciei. E dizer que tudo que eu já vivi ainda é apenas um começo. Catarina, dos nossos supervisores, estão aqui o Roosevelt, a Cristina, e eu não sei se a Tayane está. Vocês podem, quem estiver na reunião, vocês podem também rapidamente se apresentar. Está fechado seu áudio. Pode começar, Roosevelt. Posso primeiro? Então, sou o professor Roosevelt, já trabalhei, eu e a Catarina, nós já trabalhamos juntos, né? Uma edição anterior foi do PIBID, né? Ou foi da residência? Foi do PIBID. Eu sou professor da Escola Municipal Uberaba de Ciências, né? E eu também sou professor também do Departamento de Formação de Professores aqui da Prefeitura de Uberaba também, né? E é muito bom eu com os meninos a gente tenta mesclar, né? Um pouquinho de prática, só um pouquinho das TICs. Então é muito bom a gente ter esses momentos aqui para trazer coisas novas e também discutir um pouco do que está sendo feito. Muito bom. Obrigada, pessoal. Eu acho que a Cristina e a Tayane não estão na reunião, né, LG? Deixa eu olhar aqui. Só dar uma conferidinha, que aí a Catarina pode iniciar. Então mesmo não, viu, Cássio? Pode então iniciar sua fala, por favor. É a Cristina do Minas? Isso, aquela mesmo. Que pena que ela não está. Dá uma puxada de orelha na Cristina, porque a Cristina, ela foi orientadora dela na especialização, né? Escreveu um trabalho com tics, gente, fantástico, mas não sai do negócio para a gente publicar. Eu vou pegar, mexer e mandar, porque vou aproveitar até e usar o exemplo do trabalho dela, que foi muito legal. Eu vou iniciar, e aí eu aproveito para talvez trazer um pouco, até citar um pouco o trabalho dela, que foi um trabalho bem, bem interessante, que a gente pode usar também, né? Deixa eu só colocar aqui, eu fiz uma apresentaçãozinha petitiquinha.
Tá dando para vocês verem? Tá. Tá. Ah, mas eu queria parar aqui só para... Não sei se eu consigo colocar ela sem... Não, ela vai abrir tudo mesmo. Bom, o que é a intenção, então, né? Da gente trazer um pouco aí do uso da inteligência artificial, né? E as tecnologias de informação e comunicação no ensino, né? Então, nossa tentativa, nossa discussão aqui é abordar um pouco isso... Oi. Receptora, não. Agora eu esqueci. Preceptor. Mas preceptor... É. Eu esqueci. É. Mas é legal, o Devanir falou ontem também as possibilidades de você selecionar textos para que não viaje muito, mas depois ele fala, vai ser interessante. Não, porque eu dou aula nos últimos períodos, né? Então, eles vão me conhecer ainda. Vão ter o privilégio ou a tristeza de ainda me conhecer. Bom, pessoal, boa tarde, né? Como o professor Galego me apresentou, meu nome é Catarina, eu sou professora aqui desde 2015, mas antes disso já era professora, né? Comecei a dar aula em 2008 na educação básica, e aí dei aula até 2012, na educação básica, mas iniciei na universidade em 2011, na UENC de Divinópolis, então fiquei um período aí concomitante na educação básica e ensino superior, depois acabei então ficando só no ensino superior.
até passar aqui e vir para cá em 2015, né, para a UFTM. Quando eu era professora de educação básica, eu tive a oportunidade de dar aula de ciência e biologia, que é a nossa formação, né? Mas também dei aula de química por 1 ano, dei aula de história e geografia por uns meses, dei aula de educação religiosa por uns 3 anos. Então, tudo que era, aquilo que era possível, a gente vai pegando, né? O Roosevelt tá rindo, tipo, é isso mesmo, que vai aparecendo. Não significa que é o correto, sabia? Porque mesmo nós temos formação em licenciatura, que nos diferencia de outras formações de pessoas que vêm dar aula, né? Tem outras formações que a gente chama dura, né? Mas a gente não tem uma formação específica. Por exemplo, eu dei aula de química. No outro ano eu falei, não consigo, porque nem eu nem os meninos aprenderam nada nesse ano. Mas é importante trazer isso da experiência de educação básica, porque isso me aproxima, né, para poder discutir aí nas aulas que eu leciono, né, dos estágios, em TICs. Então, isso eu considero muito importante para a minha formação, ter tido essa experiência de 5 anos na educação básica. Apesar de ter uns bons anos que eu saí, né, sempre eu lembro isso, cada dia eu estou sentindo mais velho, porque eu saí em 2012, e vai mudando muito, né? Então, quando a gente vai para PIBID, para residência, para acompanhar estágio, é outra realidade, as coisas mudaram, né? Então, é importante vocês estarem aqui no PIBID, porque vocês vão se aproximando, e uma aproximação um pouco diferente do estágio. Por quê? Porque você tem mais contato com a escola em si, com as vivências, porque a nossa aula é além da sala de aula, né? A gente se relaciona com a sala do lado, com o horário do intervalo, né? Tudo isso faz a nossa aula, né? Então, isso é muito importante. Era só para me apresentar, mas eu já comecei a divagar sobre o ensino em si, né? O que é. Mas aí, o Galego, eu abri para o Devanir também já se apresentar, porque aí a gente começa um debatezinho aí. Eu quero fazer uma pergunta. Vocês querem se apresentar antes? Hoje, o que você pensou, Galego? Porque eu conheço alguns aqui, né? Você, a Paty, Russo, mas já você falou que tem outra professora, né? Eu acho que sim, e os nossos supervisores, se a Catarina não conhecer, né? Enfim. O Devanir, pode falar primeiro, se apresenta, porque já que eu comecei, a gente encerra nós dois e abre para eles. Bom, boa tarde, meu nome é Devanir, eu faço parte do curso de Ciências Biológicas pela Federal do Triângulo Mineiro, aqui de Uberaba. Estou finalizando o curso, acredito que semestre que vem eu finalizo tudo. E tive uma experiência curta com alguns alunos referente ao uso de inteligência artificial. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, sobre a minha experiência. E é isso. Eu acho que agora a Fabiana pode apresentar, né? Se apresentar. Boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem? Sim. Eu tô com um probleminha técnico as tecnologias nos ajudam pra caramba, né, LG? Eu fico muito feliz, muito contente de estar aqui com a Catarina, de conhecê-la, pelo menos virtualmente. Catarina, eu ouço falar muito bem de você já faz um tempo, desde quando eu ingressei aqui na UFTM. E eu sou a professora Fabiana, dou aula nas Ciências Biológicas aqui no campus de Iturama, sou coordenadora diária do curso da Biologia. Nós temos aqui, eu estou na UFTM desde 2019, final de 2019, e eu trabalhei já com educação inclusiva, hoje em dia trabalho com uma perspectiva mais CTSA da ciência, nas minhas pesquisas de extensão, e estou agora aqui, estou com o PIBID já, é o segundo PIBID que eu estou, né, mas eu me lembro de falarem de você logo que eu entrei, quando você estava no PIBID. Eu quero que, então, os meus supervisores poderiam se apresentar. Eu acho que a maior parte deles não conseguia estar presente aqui,
por conta do horário, né? Que a gente já combinou, que é um horário em que eles estão ainda em sala de aula. Embora a gente esteja num semestre que está acabando, ainda não acabou. Os professores estão em aula agora, né? Então, a professora Hebe já me justificou, ela dá aula na Nossa Senhora de Lourdes, e ela está com os pibidianos e não consegue entrar na reunião hoje, agora, né? Vai assistir depois com os pibidianos. Não sei se a professora Geise e o professor Heitor conseguirem entrar, que também é um outro problema, que o Heitor também acho que está em sala de aula nesse horário. A Geise também acho que não está aqui. Eu olhei na lista e aí não encontrei. Eu acho que, infelizmente, eu não vou conseguir te apresentar nenhum dos meus supervisores, Catarina. Tá bom? Fabiana, eu estou aqui. Tá, Geiser, pronto. Obrigada, Geiser. Se apresenta, então, por gentileza. Boa tarde. Estão me ouvindo? Meu nome é Geiser. Segundo o PIBIT, que eu estou como supervisora, eu sou da escola Antônio Ferreira Barbosa. E assim, eu ouvi a Patrícia falar, a Catarina falar, perdão, que ela deu aula de vários conteúdos, né? Eu já dei aula de sociologia, já dei aula de matemática, já dei aula de empreendedorismo, práticas experimentais, estudos orientados, e aí a gente vai dando os conteúdos que aparecem nos projetos. Que quando a gente é a última da lista da escola, a gente acaba pegando esses conteúdos. Hoje eu estou dando aula